O Concelho de Ourém deu mais um passo no sentido de reforçar os cuidados de saúde, desde logo com o projeto Hospital ao Domicílio, uma iniciativa pioneira da Unidade Local de Saúde da região de Leiria, em parceria com o Centro Distrital da Segurança Social. Em nota de esclarecimento, a autarquia oriense refere que a proposta assenta na criação de uma via direta de comunicação entre os profissionais das instituições sociais e os serviços hospitalares, através de equipas técnicas multidisciplinares que incluem médicos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos especializados. Esta estrutura irá permitir não só uma melhor triagem de situações clínicas, como também uma consultadoria permanente, promovendo decisões informadas e articuladas quanto ao encaminhamento dos utentes. A ERTS marcou presença nesta apresentação, à altura em que Manuel Carvalho, presidente da ULS de Leiria, e João Paulo Pedrosa, diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, deram voz ao que está projetado. De uma forma muito breve, dizer que nós começámos com este projeto a partir do momento em que o Dr. Manuel Zé, que entrou como presidente da ULS há cerca de 6 meses, né? Não me vou enganar agora? 5 meses. E, portanto, tivemos uma primeira reunião, porque, como também sabem, a Segurança Social e a Saúde têm muitos pontos de contacto e, portanto, têm as altas hospitalares, têm tudo aquilo que são relações entre a Segurança Social e a Saúde e, portanto, tivemos uma primeira reunião de apresentação de cumprimentos e começámos logo a trabalhar nestas matérias. A determinada altura, também aqui com a inteligência e a experiência do Dr. Manuel José, que também já foi médico de IPSS, falámos do grande volume e da afluência à urgência do Hospital de Leiria, e isto é como perguntar a um doente se quer saúde. O Dr. Manuel José disse logo que, sim senhor, era um problema, e portanto, enquanto diretor da Segurança Social, perguntei-lhe se ele queria ajuda nesse domínio e, portanto, disse logo que sim. E a partir daí começámos logo a trabalhar, sendo certo que nós, e a experiência também de ser funcionário desta casa há mais de 30 anos também justifica isso, era um problema que nós já tínhamos sinalizado. E, portanto, de haver necessidade de otimizar as idas à urgência hospitalar por parte de utentes dos lares e havendo profissionais de saúde nos lares e havendo os profissionais de saúde no hospital, parecia-nos aqui, e nas visitas às instituições os senhores e as senhoras enfermeiras relatavam isso a miúde, haver aqui uma possibilidade de uma conjugação de esforços e de uma linha mais direta de articulação entre os dois, e estávamos certos. Porque o Dr. Manuel José já vai dizer, porque eu já sei o que é que ele vai dizer, né? Assim como ele também já sabe aquilo que eu vou dizer, tivemos logo uma adesão grande de todos os profissionais e isso foi muito importante. Pronto, e a partir daí desenvolvemos o projeto, como vamos agora aqui a explicitar, e chegámos a este momento. Vamos passar isto. Então, eu vou também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Diretor do Trapão, é um prazer, aqui o meu diretor de Leiria e amigo de longa data, e naturalmente, como o Dr. João Paulo disse, e cumprimentar a todos, os vereadores, a minha equipa, e os senhores diretores de ERPs, de lares, responsáveis desta matéria que nos interessa muito. E naturalmente nós gostamos de ter pragmatismo nas situações, identificar os problemas e tentar arranjar soluções para elas. Naturalmente, na primeira reunião que tivemos de apresentação de cumprimentos, como disse o Sr. Presidente João Paulo Pedrosa, que foi no dia 29 de janeiro, começámos logo a pensar, pronto, a gente estamos aqui para trabalhar, naturalmente, ele e eu, em prol dos nossos utentes, dos nossos concidadãos. Identificámos logo este problema, então nesse dia marcámos logo uma reunião para o dia 10 de fevereiro para começar a escalpelizar este problema. Munimos dos nossos técnicos, nós a nível hospitalar e ele a nível da Segurança Social, e criámos logo grupos de trabalho, e portanto a Segurança Social e os seus departamentos foram inexcedíveis nessa, portanto, foi a primeira parte de identificação do problema. E na identificação do problema, nos nossos grupos a nível hospitalar,
fizemos a colheita de dados do ano de 2024, portanto, que eram os dados que tínhamos, mais recentes, sobre esta realidade da afluência ao serviço de urgência dos nossos utentes séniores, vindos dos lares das ERPs, quer privados, quer IPSS. Na área de influência da nossa OLS, como sabem, drena cerca de, atualmente, mais de 400 mil utentes. E portanto, identificámos logo que nas urgências que foram em 2024 ao nosso hospital, 6.027 dessas urgências eram utentes de lares. E todos nós sabemos que a urgência de Leiria, como de modo geral as urgências de todos os hospitais, sofrem de uma grande afluência por variedíssimas razões, desde a falta de médicos de família em termos de cobertura total, e naturalmente as pessoas muitas vezes não têm alternativa para recorrer a um serviço de saúde se não irem à urgência. E no vosso caso particular, no caso particular desta população idosa, naturalmente eu reconheço, e como disse o João Paulo, pela minha experiência, que também já fui médico responsável de 2 lares, e sei perfeitamente que quando o médico não está lá em presença física, como nós sabemos, tem enfermeiros também, muitos dos casos não têm também presença física completa durante o seu período total, e naturalmente quando está lá um assistente que tem um doente com febre ou que começa a tossir, qual é a solução? Chamar a ambulância e mandar para a urgência hospitalar. Neste levantamento nós fizemos os tais 6.027 utentes que foram em 2024, no universo de cerca de 160 mil urgências que fizemos o ano passado, tipificámos realmente também aqueles ditos não urgentes, ou seja, desses cerca de 30% desses utentes, nós depois vamos mostrar esses dados aí à frente, não necessitavam sequer de ir à urgência. Portanto, são situações que tivessem uma solução alternativa, ficavam no lar e, portanto, não havia o consumo, o desgaste para o utente, a permanência exagerada desse utente no serviço de urgência e também a qualidade de atendimento, que nós sabemos que isso depois também é mau para o utente e também é muito mau para os colaboradores que estão no serviço de urgência, que depois vão sobrecarregá-los desnecessariamente. Portanto, nós, ao fazermos esta identificação do problema, como vocês veem aqui, uma outra preocupação que nós também identificámos nos tais grupos de trabalho era que também era a nossa preocupação, ao mesmo tempo que identificávamos o problema e criar algum canal de resposta assistencial de melhor qualidade, identificávamos também problemas, e viemos a identificar outros problemas que têm a ver com a formação dos próprios profissionais e também identificar, através do tal inquérito que nós fizemos, nós em colaboração mútua, mas quem fez esse trabalho de tratamento dos dados foi a Segurança Social, identificámos logo nesse inquérito as vossas necessidades, ou seja, quem melhor do que vocês que estão no terreno para saber quais são as dificuldades. Nós sabemos realmente quais são as nossas dificuldades. Excessiva afluência ao serviço de urgência, sabemos quais são o tipo de patologias que mais levam os doentes idosos à urgência, mas agora queríamos saber da vossa parte o que é que vocês precisavam da nossa parte, em termos de resposta, em termos de qualidade da resposta. Portanto, definimos realmente, em termos de metodologia de trabalho, a tipologia, em termos de toda a gente identificar o chavão via verde. Via verde é uma coisa que toda a gente identifica, pronto, é uma via facilitadora de resolver o problema que nós temos. Nós não o chamamos via verde, embora esteja aqui na projeção, porque isso também cria outras expectativas. Mas nessa identificação, como vocês veem agora, nesta apresentação, estamos a fazer a realidade da ULS em termos de lares, ERPs, privados e IPSS que drenam para o nosso hospital, são 267. Dessas 267, aqui passo agora a palavra aqui ao João Paulo. São, pronto, como estão ali, 178 do setor social e 89 de natureza privada, com aquelas respostas todas, portanto estamos a falar de 15 mil, um universo de 15 mil, que é supostamente aquilo que nós queremos abranger, não é, Sr. Doutor? Isto são os dados em termos de capacidade instalada, em termos de ERPs, educativos e IPSS, na dimensão do Distrito de Leiria e o Conselho de Orem, que pertence aqui ao Distrito da Doutora Paula,
E, portanto, ele vai falar aqui nestes números, portanto, tem as IPSS, tem os privados e depois tem a soma no total em baixo. Portanto, são os tais 267 estabelecimentos, juntando os privados e as IPSS. E, portanto, o que ressalta aqui à vista é a grande prevalência de Orem, né? Nós estamos a falar 84 estabelecimentos só no concelho de Orem. Basta ver que Leiria, sendo capital distrito, tem 150 mil pessoas a viver, tem 69, e aqui o concelho à volta de quê? 40 mil, Sr. Presidente? 50 mil. Portanto, 50 mil é um terço e tem 84 estabelecimentos, o que é um terço. Um número bastante significativo. Depois aqui só dar aqui nota que a questão do cuidador informal, aqui é mais, não tanto para os técnicos que sabem disso, mas mais para os políticos, também é importante que eles saibam esta informação. Nós temos aqui todos os concelhos com o número dos cuidadores informais que nós temos. Nós aqui em Orem temos 45, e isto é muito importante pelo seguinte, porque todas estas pessoas, portanto 45 cuidadores que supostamente têm 45 pessoas cuidadas, alguns até cuidam mais do que um, têm todos um plano individual de cuidados efetuado pela ULS, portanto normalmente um enfermeiro de centro de saúde e um técnico de serviço social da Segurança Social, que faz um plano individual de cuidados para estas pessoas que estão a ser para os cuidadores e para as pessoas cuidadas, e portanto isto foi um ganho em termos de qualidade muito significativo. Em Orem há 45, provavelmente numa fase subsequente do projeto também poderão entrar, porque já é esta ligação entre a Segurança Social e a Saúde, e portanto também pode ser aqui uma via importante. Mas dizer que é sempre um número que tem tendência a subir, porque o Estado no início deste estatuto, eu na altura era deputado e pude acompanhar, tinha muito medo que houvesse 1.500.000 pessoas com este estatuto e restringiu muito, mas a pouco e pouco tem vindo a alargar e mais pessoas entram, e do ponto de vista da qualidade de vida é muito significativo. Portanto, como eu dizia ainda há bocado, quando fizemos o levantamento, temos aqui os dados em termos estatísticos. Eu vou ali apontar. Consegues apontar ali? Eu também podia levantar e ir lá. Não. Mas vêm os dados da urgência geral, são dados relativos a 2024. A demora média de um utente que vai à nossa urgência geral, portanto, em analogia com os dados nacionais, portanto, um utente que vai à urgência, seja um adulto jovem, um idoso, mas em média demora 12 horas desde a entrada, exames complementares de diagnóstico, análise, raio-x, diagnóstico e depois a alta. Um utente dos lares demora 48 horas. Consegues apontar aí em baixo. Vejam, este doente fica 2 dias, temos o doente vai com uma patologia, apanha outra lá, vai contagiar os que lá estão, e a qualidade de prestação de serviço que é feita, os próprios colaboradores que nós temos lá, também é uma preocupação nossa enquanto Conselho de Administração, a qualidade de vida que damos aos nossos profissionais de saúde para cuidar destes utentes. E como eu vos disse, cerca de 30% destes utentes, dos tais 6.027, não necessitavam sequer de ir lá. E depois tenho aqui em particular, estamos no Concelho de Orem, e que tem ainda uma tipologia própria, provavelmente por causa da questão de Fátima, é essa a razão, ainda demora mais tempo, demora 53 horas, em termos médios, a permanência. É isto que a gente quer combater. Não só combater esta permanência exagerada de lá, com tudo o que acarreta, mas também melhorar, criar condições para termos uma consulta de proximidade. O ideal, se tivéssemos recursos para isso, é ter aquela... E foi nessa tipologia, nessa metodologia que nós fomos buscar, onde nós, ao hospital, fomos buscar os recursos médicos e enfermeiros, é aquela tipologia que vocês já ouviram falar, como técnicos ligados à área da saúde, da hospitalização domiciliária. Em que realmente, e seria o ideal, é ter médicos e enfermeiros que fossem, quando há uma necessidade, fossem ao local, ao lar do nosso utente, neste caso, a casa dele é os vossos lares onde vocês estão a atuar. Não é possível, eu não tenho mais recursos, mas reafetei recursos dessa equipa. E, naturalmente, nesta fase inicial, o que é o nosso plano de ação? Está aqui o cronograma que ele vai falar. O cronograma foi idealizado e pensado para aí há um mês atrás, né? E era para começar as apresentações no dia 19 e começámos no dia 20. Pronto, não falhámos muito. Pronto, isto depois tem um conjunto de monitorização, de ações de formação, todo um conjunto de coisas que nós na altura definimos e, portanto, vamos adaptando à medida que também as coisas vão acontecendo.
Ele vai passar agora ao inquérito que foi feito. Exatamente, pronto, Todos aqui vocês participaram neste inquérito. Portanto, toda a gente participou. Alguém que não tivesse participado no inquérito? Não, maravilha. Mas a adesão foi a vossa participação, isto é comum a todos os conselhos para onde passamos, este é o último, não é? Já passámos os outros 7. Só isso foi também, criou-nos um alento grande, um grande alento em termos de pensar que isto vale a pena ir para a frente com este projeto, porque vocês sentem que a vossa adesão vem aqui e nós pedimos voluntários no inquérito que tinha, nós, portanto, elaborámos esse inquérito, que passou pelas todas as ERPs, e só a adesão de pessoas voluntárias, a 90 pessoas que apareceram no inquérito para trabalhar neste projeto, quando nós começámos a idealizar, nós os dois, deu-nos logo alento, isto vale a pena ir para a frente, porque isto é uma necessidade sentida, naturalmente. Não estamos a inventar aqui nada de outro mundo, porque isto é mesmo necessidade. E eu disse logo ao João, isto não é possível fazer grupos de trabalho com 90 pessoas, vamos lá tentar aproveitar todos. Fizemos 9 grupos de trabalho. E então começámos a fazer grupos de trabalho, que reuniam semanalmente no Hospital de Leiria, e nestes inquéritos nós criámos logo aqui uma base de trabalho, ou seja, identificar a tipologia do doente, identificar quais são as patologias que mais vão ao nosso serviço de urgência. Nós já sabíamos, nós temos o levantamento, essencialmente as infecções respiratórias, como sabemos, então na altura do inverno, é essa a razão porque o Ministério faz todos os anos o plano sazonal de inverno para dar resposta a este tipo de situações. O problema das quedas, como sabem, nos idosos, portanto, o risco de queda e a gravidade que isso tem, as fraturas de colo do fémur normalmente têm uma taxa associada de mortalidade muito grande, e depois a patologia infecciosa. E depois, naturalmente, também identificámos os utentes, quantas vezes é que vão em cada lado, em média, quantas vezes é que vão ao serviço de urgência. Também identificámos, através dos grupos de trabalho, dos técnicos, qual era a vossa percepção, o que é que havia de ser feito e quais seriam as coisas que poderiam ajudar a que houvesse tanta gente aí aos serviços de urgência. E, portanto, identificaram a inexistência de exames complementares de diagnóstico, vocês podem passá-los, a questão de ter realmente uma via de acesso fácil, muitas vezes ter um técnico com quem vocês pudessem falar para tirar as dúvidas. E com base neste inquérito, nós já tínhamos idealizado o projeto, só nos veio validar as nossas ideias em termos de execução no terreno. E, portanto, vemos aqui, portanto, o que é que vocês identificaram? Criar aqui uma via verde, ter um contacto telefónico direto, haver um protocolo de referenciação. Tudo isso está feito para arrancar no dia 2. Ou seja, os grupos de trabalho que depois nós definimos, a área da formação, a área do acesso e, a nível hospitalar, a criação de uma equipa, os encontros com periodicidade, isso é o que nós estamos a fazer para já na divulgação, está a formação. Então foi criada uma equipa que foi definida de acordo com as necessidades que esses grupos de trabalho foram transmitindo, uma equipa com um médico nesta fase inicial e com 2 enfermeiros, com horário das 9 às 16, ou seja, que será, teoricamente, o horário em que também estarão o médico ou estão os enfermeiros que estão alocados aos centros, às ERPs, onde eles têm realmente uma via direta, via e-mail, via contacto telefónico, e vocês têm uma questão no vosso lar e têm do outro lado o médico, que vocês vão saber quem é o nome, vai aparecer aqui também, e os enfermeiros, que são os interlocutores. E numa situação em que vocês têm dúvidas, em que o tal doente que apareceu com febre e vocês não têm a possibilidade de falar com o vosso médico, todos nós sabemos que ainda hoje a lei não obriga a ter médico nos lares. Os lares têm médico contratado. E depois também sabemos, de acordo com a tipologia do lar e da capacidade financeira e técnica e da personalidade do diretor técnico, como eu sei, conheço o que é um lar, às vezes é mais fácil contactar um médico do que outras, não é? E naturalmente vocês agora têm sempre um interlocutor, das 9 às 16, durante a semana. É o início do projeto. Nós, como vocês veem aqui, nesta exaustão de testemunhos, nós não excluímos nenhum testemunho. Tudo isto é uma base de trabalho. Isto vai ser dinâmico. Nós agora vamos para o terreno e vamos vendo o que é que realmente o que é que vai ser. Olha, afinal a gente pensava que era necessária esta resposta, mas afinal é mais necessária aquela. Vamos ter essa capacidade de monitorizar. Como veem aqui, estão aqui vários grupos de trabalho que identificaram e que estão criados com técnicos da área social e técnicos hospitalares para responder a estas necessidades que estão identificadas. Vocês viram ainda há bocado ali que uma das matérias que foi identificada é o não passar exames complementares de diagnóstico ou a dificuldade dos exames complementares de diagnóstico. Isso hoje já não é necessário. Ou seja, como sabem, isto é uma realidade que se arrastava há muitos anos, mas saiu um despacho em dezembro da Sra. Ministra a permitir que todos os lares agora já podem, os médicos já podem emitir exames complementares de diagnóstico.
Se na vossa situação aqui nesta sala ainda houver alguém que não tenha essa situação regularizada, é só dirigir-se a quem de direito para começar a fazê-lo. Porque isso já é um alívio também, porque muitos doentes que vocês têm vão ao hospital, ele se calhar está com uma anemia, mas eu não tenho hipótese de fazer análise. E se calhar se eu tivesse um médico que pudesse passar o exame complementar, ele nem tinha que ir ao hospital. Também ainda não falámos nas ambulâncias, consumir ambulâncias, vocês muitas vezes sabem, eu não consigo arranjar a ambulância, é uma chatice. A ambulância que está aqui ao perto não pode vir, eu só venho a que está a não sei quantos quilómetros. Esse problema também vai ser obviado com esta realidade. Naturalmente, quando criamos esta via de consultadoria, não é só criar um telefone e depois o doente vai outra vez para a urgência geral, para o meio daquela grande azáfama que lá está, naturalmente. Também alocámos no centro, na urgência do nosso hospital, um espaço próprio. Só a criação desse espaço próprio vai de certeza obviar a que as pessoas não vão estar necessariamente 48 horas lá. Porque ao terem uma equipa dedicada a um médico e 2 enfermeiros, ele é feito o diagnóstico, é feito o acompanhamento e ele rapidamente volta para casa, que neste caso é o vosso lar. Isto aqui é a inteligência artificial do Departamento de Segurança Social de Leiria, porque a imagem real é outra que vem à frente. Mas também é boa, a imagem real também é boa. É o tal espaço alocado que nós criámos, portanto este Conselho de Administração tem tido essa preocupação, como sabem, a urgência geral do nosso hospital é um dos problemas, portanto, passava muitas vezes, ainda hoje passa por outras razões, nos mídia, e criámos já há cerca de 2 meses uma unidade, isto para a urgência geral de todos os utentes, não só os idosos, com 15 camas, em que é uma unidade de internamento transitório, que essa sim já também permitiu aliviar e melhorar a qualidade de prestação de serviço aos nossos utentes que vão às urgências, a todos os que vão à urgência. E que é uma unidade já em que tem alocada também uma equipa médica com enfermeiros e que naturalmente já tem outro tipo de acompanhamento e permite também dar altas mais rápidas em relação aos doentes que vão lá. Depois, depois pôs-se o problema, está bem, mas nós temos 267 unidades na nossa área de intervenção, mas não temos capacidade técnica porque os recursos são os mesmos, não é? Então vamos validar o projeto e vamos avançar com uma experiência piloto. Num horizonte temporal que nós definimos como sendo um trimestre, portanto 3 meses, e então, sabendo eu os recursos escassos que eu tenho, eu propus ao Dr. João Paulo, vamos arrancar aqui com 4 unidades que sejam, digamos, maduras no sentido de ter já médico, enfermeiro, que nós sabemos que tem já uma competência técnica para podermos validar o projeto. E ele disse assim, isso é um problema, porque nós tem que ser uma por conselho pelo menos. Tudo bem, então eu vou reunir com o meu grupo de trabalho e vamos adaptar a isso. Então assim foi definido, e o critério que nós definimos em termos de escolha foi um por conselho. Aqui tem 2, sim, porque é a tal dimensão, e um deles é privado, também queremos testar, porque muitas vezes o privado não quer dizer que seja sintomático de ser melhor em termos de serviço de prestação nesta área. Eu sou técnico de saúde, sei o que é que isso quer dizer. Mas pronto, e então passo a palavra. Só para perguntar, o Centro Social da Gonda Maria, estão aí? Não é Centro Social da Gonda Maria, Centro da Terceira Idade da Gonda Maria. Aqui eu peço nós desculpa. O culpado é que este senhor, mas ouça, ele também, ouça, temos, sabe, Centro da Terceira Idade, pronto, temos que corrigir. Olha, mas a gente vai corrigir. Mas não interessa, mas vou entrar, isso é o que interessa. Mal, mas ele anda assim, desde que o Benfica perdeu o campeonato, ele ficou um bocado, você tem que desculpar. Mas de qualquer maneira, nós vamos corrigir isso. Olha, passámos esta não verdade, não é mentira, não verdade durante todos os outros conceitos, mas a gente vai corrigir, está bem? Mas havia outra que nós corrigimos hoje, é que tínhamos dito que o projeto arrancava no dia 1, mas dia 1 é domingo e de ontem para hoje, aliás, o Sr. Presidente da Câmara é testemunha que eu mandei-lhe ontem a última versão, corrigimos aqui algumas gralhas. Isto é dinâmico. É verdade. Esta apresentação é a mais completa, porque também é a última, não é por acaso que estamos em Oreio, também a dimensão em termos desta temática é maior, e também somos sempre aqui muito bem recebidos pelo Sr. Presidente Albuquerque, portanto, e seus vereadores, portanto, também quero manifestar isso. Já tenho vindo cá por outras razões, só ligadas à saúde, e portanto é importante transmitir isso também a vós. Mas como disse, continua. Ok, Centro da Terceira Idade da Gonda Maria, que entra e depois todos aqueles que entram aqui. Depois, esta é a primeira fase, começa já segunda-feira, como disse aqui o Dr. Manuel José. O universo de utentes destes lares são cerca de 500. Pronto. E depois, numa segunda fase, 3 meses depois, isto é para dar a dinâmica de que é aquilo que nós estamos à espera, que 3 em 3 meses nós possamos acoplar mais.
e aquilo que está previsto é entrarem as instituições na área da deficiência, o que no caso de Orem é o Centro João Paulo II em Fátima. Está aí alguém do Centro João Paulo II? Está. Estão ali as colegas, pronto, e depois são aqui na Nazaré, cada uma delas tem uma instituição de deficiência que vão entrar, e depois esperamos que 3 meses depois vão quer entrando. Quer o Dr. João Paulo, correndo isto bem como nós esperamos, e portanto o correr bem também vai depender muito de vós, não é? Portanto, se vocês no primeiro dia mandarem para lá os doentes todos, não vou ter capacidade de resposta, aí a doutora Catarina, que está ali como diretora clínica, começa logo mas não, pronto, isto é um à parte. Naturalmente que nós vamos adaptando, e depois também a nossa missão, bem, junto à tutela, ele junto à Segurança Social, eu junto ao Ministério da Saúde, bem, este projeto é para avançar e vamos precisar de recursos. Haverá uma altura em que também vamos falar aqui com os seus autarcas também ter recursos. Mas já nesta fase inicial não vamos precisar de nada. Reconheço que a nossa tarefa está mais facilitada porque é só canalizar para lá instituições. Aqui o hospital é que tem que assegurar. É mais fácil, mas agora, pronto. Isto para dizer o quê? Pronto. E este já não é inteligência artificial, isto é o tal espaço que nós criámos. Portanto, eu falei ainda há bocado da unidade de internamento que criámos há cerca de 2 meses e que estamos muito satisfeitos com o resultado. Está sempre ocupada, mas pronto, já é com uma qualidade de prestação de cuidados diferente. E acoplado a essa unidade criámos aqui este quarto de isolamento, que era um quarto de isolamento. Nós reafetámos umas instalações que tinham sido utilizadas no tempo do Covid e pusemos lá cabe aqui, além desta cama, cabe mais uma maca e depois tem um hall de entrada onde vamos pôr nesta fase inicial 2 daqueles divãs de hospital-dia, digamos, as pessoas, quem conhece, familiares ou outra situação, as pessoas que vão fazer aqueles tratamentos tipo quimioterapia que estão ali sentados no divã. Ou seja, e isto são as pessoas que compõem, e quem é que vai para aqui, para este espaço? Já não está no meio daquela azáfama da urgência geral e não vai estar, de certeza, 48 horas lá em termos médios. São as pessoas que vocês ligaram primeiro e o médico interlocutor ou o enfermeiro interlocutor do hospital diz assim, essa situação, vocês até façam esta indicação e amanhã voltamos a falar para ver se a coisa está a evoluir. Ou então não, esse caso é para vir já para a Leiria. E ao ir para a Leiria vai para este espaço. E este espaço, em termos de operacionalização, naturalmente, rapidamente esse médico já está a pedir os exames complementares, os enfermeiros estão a fazer o acompanhamento necessário, ou então o próprio médico consultor em Leiria também pode dizer assim, olha, faça isto, ou vou pedir este exame, e depois a gente conversa no dia seguinte. Ou seja, é esta a nossa expectativa em termos de operacionalização deste projeto. E, pronto, este espaço já está criado, já está há uma semana disponível, a fotografia já tem uma semana. Foi antes de começarmos, foi no dia antes, já está lá. Este é o fluxograma final, digamos assim. O fluxograma acima é o atual, quer dizer, se vocês têm uma necessidade identificada, contactam com o vosso médico a resposta ou à dúvida clínica, acionam o 112 e lá vai o doente para transporte de serviço de urgência, ambulância, para a urgência geral, permanência em média 48 horas no serviço de urgência, dados de 2024. Os deste ano, o levantamento que fizemos não tem sido muito diferente. Ainda estamos a ver também agora o impacto. O número de urgências está a diminuir, tem a ver com outra realidade, eu também gosto de falar nisso, que é o SNS 24 e o Liga-nos às Vidas, tem retirado em média das nossas urgências e das diretas, e não estou a falar só da hospitalaria, mas os dados que nós vamos tendo e vamos monitorizando, cerca de 10% das pessoas. Isto também nós que somos líderes da opinião, vocês, a nível de onde quer que estejam, também é importante ir divulgando isto. Isso muitas vezes não aparece, vocês só ouvem nas notícias que aquela urgência ou que ela está fechada, mas não sei se tudo o resto tem feito e a medida que tem sido feita. E naturalmente, menos 10% de utentes, 650 mil, já são 15 mil a menos. O que quer dizer que quem está lá a trabalhar já vai ter melhor capacidade de resposta para as verdadeiras urgências. Porque muitas vezes basta esse telefonema para a pessoa ser elucidada pelo enfermeiro que está do outro lado e até nem sai de casa. Veja um ganho que tem para a pessoa. Isto vai acontecer também com o vosso interlocutor. Vocês falam com o médico ou o enfermeiro do hospital, que tem sensibilidade já para esta matéria, e muitas vezes fica logo esclarecido o problema, o doente nem sai do seu lar, do vosso lar, que é a casa dele. O fluxograma, portanto, triagem, espera prolongada, exames repetidos, possível internamento, portanto, e depois retorno à ERC. O fluxograma agora, como está criado pelos grupos de trabalho já, um protocolo de referenciação, existe uma triagem telefónica com o tal Hospital Domicílio Sénior, e sendo um caso crítico, eu vejo que é importante pôr isto, quer dizer, um doente está pré-agónico, um doente que fez uma queda, que está ao risco de fratura, e se continuam a fazer o mesmo processo, liga 112 e vai para a urgência. Não estamos a ligar. Não quer dizer que depois vocês, a posteriori, depois de, olha, mandámos para este doente, e naturalmente depois isso,
São os tais canais internos que nós, hospital, vamos ter que operacionalizar. O caso não urgente, portanto, contactar a triagem telefónica para a aprovação no sentido do protocolo de referenciação que vocês, quem vai entrar no projeto, aliás, amanhã, sexta-feira, vai haver uma reunião com os tais que vão entrar no projeto já, porque a equipa médica do hospital e a enfermeira também quer ir aos vossos lares, como dizer, quem é que conhece os vossos doentes? São vocês, nós não os conhecemos. E, portanto, esta proximidade também é muito mais importante. E é facilitadora de depois vocês vão se conhecendo. Eu sei que no lar A é o enfermeiro e o médico tal, muitas vezes isso é muito facilitador em termos de encaminhamento e de melhoria de prestação de cuidados. E como digo, essa triagem é feita encaminhamento ou não encaminhamento, de acordo com a situação clínica. E pronto, este é o protocolo que já está feito pelos grupos de trabalho, porque paralelamente a isto, estes são os grupos de trabalho, vocês veem, estão ali o nome das pessoas. Estes são os tais voluntários, quer da área hospitalar, quer da área da Segurança Social, que voluntariaram para colaborar neste projeto. Por isso é que nós ficámos muito sensibilizados, é mesmo o termo, com a vossa adesão, porque isto tem tudo para dar certo, porque são quem está no terreno que sente que são vocês que não apareceram aqui dois iluminados que inventaram nada que vem do outro mundo. Isto é a vossa realidade. Isto é o nosso cronograma de atuação, que estamos a respeitar com o atraso de um dia da apresentação, que era para ser dia 19 e só foi no dia 20, mas pronto, a gente releva isso. E, portanto, vamos arrancar no primeiro trimestre com um médico e 2 enfermeiros, tudo correndo bem. Este senhor é mais otimista que eu sei o recurso que tenho no hospital. No segundo trimestre vai alocar 2 médicos, mas naturalmente isto vai depender muito depois da dinâmica, não é? E como digo, da nossa capacidade de resposta. Mas agora, as pessoas que lá estão do hospital também estão muito sensibilizadas para esta matéria. Também vos posso transmitir isto, que nós apresentámos numa reunião que tivemos o privilégio de ter a Sr. Secretário de Estado da Saúde, foi ao nosso hospital há cerca de 1 mês e meio. Estava isto ainda numa fase de esboço, mas já sabíamos o que é que queríamos, e ela acarinhou logo esta ideia, porque ela também sabe que isto é uma necessidade sentida, e quis logo saber por nós e como é que isto era, e portanto eu não tenho dúvidas que a nossa tutela e a tua não vai não acarinhar este tipo de projeto. Como veem, estão aqui dentro, estão aqui identificadas, com aquele erro que este senhor disse agora, mas portanto ele vai corrigir, as tais instituições que vão arrancar já no dia 2 e que amanhã vão ser objeto também de uma reunião com os nossos serviços em termos de articulação e otimização de processos. E depois aquilo que nós prevemos que vai ser a continuidade deste projeto. Os vários grupos de trabalho, nomeadamente o grupo de trabalho da formação e também nas áreas que nós identificámos e que vocês no terreno vão contribuindo, como é necessário fazer formação na área das infecções dos multiresistentes, na área da prevenção do risco de queda, várias outras áreas, tudo isso vai sendo identificado e nós vamos ter técnicos, enfermeiros e médicos que vão dar essa formação no terreno. Como é que nós vamos agilizar isso depois? Vamos chegando aos ouvidos como é que deve ser e a gente vai otimizando essas questões. Porque tudo isso é um ganho para todos nós. E depois há a questão da literacia em saúde, que isso é transversal a tudo, não só nesta matéria. Vocês, como os líderes da opinião, eu há bocado estava a falar no Ligantes, no SNS 24 e os ganhos que isso já deu. Nós não trazemos para aqui os dados, porque também não era o tema. Mesmo a questão da Ligantes salva-vidas, é uma matéria que também está a tirar muita gente dos serviços de urgência, ou aqueles que não são mesmo aqueles que são necessários. Agora, e também está a permitir que muitos dos doentes que vão à urgência e que possam ser recaminhados para os médicos de família, que já há milhares de consultas que são reencaminhadas, mas isso é quando há médicos de família, e nós ainda estamos numa realidade, na nossa LS, em que temos perto de 100 mil pessoas em 400.100 médicos de família. Esperemos agora que o concurso está a correr, que as coisas melhorem. A OREM também tem sido feito aqui um esforço grande do Sr. Presidente e nosso para melhorar essa situação. Também aqui foi em OREM que nós iniciámos aqui um projeto novo em termos do LS, que foi o início de uma consulta de teleconsulta de medicina, que tem tido uma adesão excepcional. Nós próprios ficámos surpreendidos com a receptividade das pessoas. É o tal velha história de não caçamos com cão, caçamos com gato, ou seja, e para vos transmitir a voz, mais uma vez, a plana que vocês como líderes da opinião também ir divulgando essa situação, nós criámos aqui no Centro de Saúde, quando não tínhamos médico de família, e este Conselho de Administração contratualizou com médicos de família à distância a figura da teleconsulta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso utente que não tem médico de família, temporariamente, esperamos nós, vai ter na mesma a sua marcação de consulta no seu centro de saúde, vai ter a sua enfermeira de família a acompanhá-lo e a sua assistente técnica do centro de saúde,
Mas depois entra para o gabinete do seu médico, onde não está um médico, mas está um visor, e está a ser acompanhado por um médico à distância em teleconsulta. Esse médico faz-lhe tudo, menos cheirar, palpar, não é? E auscultar, mas faz tudo o resto, faz a edição de exames complementares de diagnóstico, acompanhamento, passar receitas, marcar uma consulta para daí a um mês para ver se a tensão está melhor, porque portanto, a enfermeira já viu a tensão arterial, e essa consulta, para vocês terem percepção, a taxa de adesão aqui em termos médios, desde que isto iniciou no dia 17 de fevereiro, não é, Sr. Presidente, à volta de 90% de adesão. Com uma particularidade, nós estávamos receosos, eu e o Sr. Presidente e a nossa equipa, se calhar os idosos não vão aceitar bem esta, pessoas mais idosas, são os primeiros a ir à consulta e mais com a fidelidade. Com medo de morrer. Porque é tal coisa, eles não tinham nada e têm agora, e depois tem uma coisa, e temos lá gente jovem, são médicos jovens, quase todos do Norte, lá não há falta de médicos de família, é outra realidade, isso é um problema político, não é nosso. Embora se nos perguntarem a opinião, também sei como é que se resolve isso, mas pronto. Há propostas para resolução. Mas isto para dizer o quê? Isto também é importante, são pessoas que estão lá e é o mesmo médico. Um ou dois médicos que faz aquele fecheiro e que vai criando continuidade e proximidade. E está a resultar. De tal maneira que eu depois já larguei isso para a Leiria e agora ainda vou largar para o Porto Mós, provavelmente, vamos ver. Tenho alguma expectativa que haja agora este concurso, mas já ainda hoje falei com o Presidente Vala sobre uma situação que temos lá pendurada. Mas pronto, isto é uma à parte, mas também tem a ver com a nossa matéria e eu, quando começo a falar daqui um bocado, mandei-me calar, porque depois calmo. Então pronto, vamos terminar. Vamos terminar esta parte, são as imagens. Já da primeira sessão, do dia 20, né? A primeira Marinha Grande, depois a seguir Leiria, depois Porto Mós, Sim. Batalha, depois Pombal, Alcobaça, Nazaré, que foi no mesmo pronto, sítio. E não temos ainda fotos da sessão de hoje, mas no próximo mas convém vamos... sempre e com a participação das agora podes dizer aqui portanto, este slide é novo, foi de ontem, este foi de ontem. Está muito bonito. E estas coisas, então isto parece o arco-íris. Este foi de ontem. O Dr. Manuel José gosta de dizer... Ele pôs a cor laranja e era para pôr o Benfica, mas como perdemos, eu também sou benfiquista. E foi a primeira reunião do 29 de janeiro. A nossa primeira reunião, e só para dizer que pronto, nós somos pessoas pragmáticas, já nos conhecemos há muito tempo, também, além de sermos benfiquistas, estamos os dois de lampreia, portanto, e naturalmente foi facilidade. Isto é a maneira de estar, portanto, é assim que eu sou, portanto, e ele também, e portanto, levamos esta facilidade de comunicação para o terreno. Isto é só para dizer realmente o rumo, e é esta a nossa missão, é rapidamente pôr no terreno projetos que nós achamos que têm toda a valia. Por sua vez, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orem, reforçou a importância de acolher um projeto que coloca as pessoas no centro das respostas sociais e de saúde. Este trabalho que aqui foi feito, por vezes pode parecer fácil, mas que levou já aqui com certeza muitas horas de trabalho, de coordenação, porque às vezes o mais difícil é coordenar todas estas entidades, na tentativa de começar a trabalhar uma área que infelizmente nunca foi feita. E, portanto, este é o primeiro passo. Como aqui vimos, vamos já nesta primeira fase, aqui na nossa ULS, ter cerca de 500 pessoas que estão identificadas nestas instituições que aqui estão identificadas nesta primeira fase. Numa segunda fase, daqui a 3 meses, alargar para a área da deficiência, esperando que haja também recursos, porque também precisa haver recursos, o Manuel José já o disse, para que possamos alargar a quanto mais instituições melhor, porque me parece que é um projeto interessante e que pode ajudar todos vós a melhorar também a prestação de cuidados aos vossos utentes, que é aquilo, ao fim e ao cabo, todos nós queremos que possa acontecer. E, portanto, agradecer muito esta parceria entre a OLS e a Segurança Social, também aqui à doutora Paula Cardoso, do facto de aqui estar, e também, eventualmente, retirar aqui algum conhecimento que possa ser útil também para as outras ULS do Distrito de Santarém, e dizer que acho que está a dar o pontapé de saída para um projeto interessante e que espero que venha a ter sucesso no futuro.